Oi, oi, oi! Como vai você? A paz, bispo, vou bem, graças a Deus. Que satisfação, que alegria, que bom falar com você. A alegria que é minha, estar com o meu mentor, né, com o meu bispo, como eu falava com o meu esposo. Meu esposo falou assim, uma live com o bispo. Eu falei, olha que bênção, né? Que pessoa curada, acessível, que pessoa que tem transformado a minha casa, a minha família, né, nesses últimos anos. Eu amo demais o senhor, a bispa, a família toda. Que satisfação estar com você, Ariane. Ariane Marques é sexóloga pelo CTSESX. TTC. O que quer dizer CT-Sex? O que é isso? Então, na verdade, eu estou na área da sexualidade, fez 10 anos em novembro. Na área da sexualidade, eu tenho mais de 24 cursos. Hoje, eu também sou graduanda em psicologia. Terminei sexologia clínica e decidi fazer psicologia. Eu atuo no desenvolvimento da saúde, prazer e bem-estar sexual, mas preservando princípios bíblicos, né? Então, eu trabalho atendo casais ou indivíduos com dispareunia, vaginismo, vulvodínia, vestibulodínia, que são disfunções relacionadas à sexualidade. No caso dos homens, ejaculação precoce, perda de ereção. A gente vai entender na Bíblia, bispo, lá em Gênesis, lá no início, né? Que Deus criou homem e mulher. E daí a gente pensa assim, ai, que lindo, Deus criou homem e mulher. Então é o mesmo Deus que criou o cabelo, criou a mão, ele criou o genital. Então a minha área de atuação é no desenvolvimento sexual. O CTSEX ele é um dos órgãos, né, que margeiam as minhas formações. CTSEX é um centro de formação em títulos de sexólogos. É um centro de um instituto ligado à Abrasex. Eu também sou membro da Abrasex. A Abrasex é o maior instituto de sexologia no Brasil. No Que Brasil lindo, nós que temos. lindo. Um trabalho Eu tô- desafiador. Você é membro da Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual, graduando em Psicologia. Terminou psicologia, então? Não, ainda sou graduanda. A graduanda, personal e profissional coach, membro da Academia Internacional de Coach, carrega 24 cursos na área de sexualidade. Onde é que está essa plataforma sua, Ariane? Então, eu tenho o site que tem todas as Nós temos que colocar o instruções. seu curso no Esfera Academy, na nossa Já plataforma. estou! Já está, eu Na estou sempre verdade, atrasado. Bicho, na verdade, eu não estou conseguindo acompanhar tudo, porque eu estou no meio de Abrindo a Caixa Preta, que é um evento online. Eu vivencio muita coisa no âmbito clínico, eu atendo online, e com a pandemia, muitos casais estão em atrito. É mais ou menos assim a impressão que eu tenho, essa é a minha percepção. A sexualidade era assim, todo mundo trabalhava, corria, né? E aí, quando chegava à noite, estava cansado. Então, tinha o cansaço, ou tinha os ambientes, o ambiente da igreja, os eventos da igreja, a faculdade, os filhos, para usar como um argumento para não ter intimidade. Então, o casal casado estava vivendo mal sexualmente, às vezes sem prazer, sem intimidade, sem conexão, às vezes sofrendo de uma disfunção e isso ia levando. Só que com a pandemia, bispo, agora eles estão às vezes o dia inteiro dentro de casa, né, no home office. Então, eles estão muito de frente com o problema sexual. Então, como aumentou muito a demanda de consultório online, eu decidi, juntamente com a minha equipe, fazer um evento online. Então, é uma palestra online. Então, como a gente está no meio disso, eu não estou conseguindo acompanhar a Sera Academy, mas o pastor Tiago, ele me puxou, falou, vem para cá. Não, E nós assim, queremos seu curso lá na nossa plataforma. Para vamos quem sim. não conhece a nossa plataforma, nós temos aí, estamos, assim como existem Hotmart e outras plataformas para vídeos, nós estamos com a nossa plataforma há algum tempo. E também temos o CM Play, que é a nossa plataforma de streaming para tipo Netflix. Então, a Ariane vai estar lá muito mais frequente, creio, agora para esse final Muito, de ano aí, para esse muito. segundo semestre. Vamos fazer um trabalho junto. Ariane, por que tem tanta vergonha com esse tema? Há muitos mitos, ah, há uma coisa relacionada à sexualidade que traz muito temor, muito medo. Na verdade, assim, nós não temos educação sexual, bispo. Infelizmente, hoje em dia, eu costumo dizer que existem
dois portões distantes. O portão da pornografia, que está ali de livre acesso para qualquer pessoa que não entende como isso faz mal, como isso é maléfico. Então, está ali a pornografia que gera uma base educacional péssima para qualquer relacionamento íntimo. E está do outro lado o silêncio, a religiosidade, o pensamento de sexo é pecado, sexo é errado, sexo é sujo. E quando o Senhor me chamou, a minha história sexual é muito pesada, mas eu sou livre dela. Eu sofri abuso sexual na infância, dentro da minha própria casa. A minha mãe morreu nos meus braços quando eu tinha 11 anos. Então, toda a minha história, que eu não sou vítima dela, que eu sou completamente curada, me fez entender o porquê que o Senhor me chamou. Há 10 anos atrás, eu sofri de uma disfunção sexual muito séria. Então, eu fui no ginecologista, não resolveu. Fui em outra, não resolveu. E meu marido falou, eu não quero esse casamento, eu quero divórcio. Então, eu comecei a estudar a sexualidade para salvar o meu casamento. E foi quando eu vim parar no meio desses portões. Porque eu hoje, como sexóloga, como profissional da sexologia, auxilio pessoas a se desconectarem da pornografia, mas eu também auxilio pessoas a se desconectarem da religiosidade. Eu também fiz um curso de teologia, não é um curso superior, mas me auxiliou muito na minha construção. Então, eu trabalho com sexologia clínica, preservando a base bíblica. Então, assim, a realidade é que existe prazer na santidade. E existem formas de alimentar esse prazer, o prazer sexual, uma ereção de qualidade, controle ejaculatório, orgasmo, lubrificação, sem precisar acessar a pornografia, sem precisar pecar, sem precisar a sujeira, de uma forma linda. Né? Na verdade, a pornografia é uma grande prisão, né? O Josh McDowell, ele coloca como um monstro que... existem dados sobre isso, eu poderia trazê-los numa outra oportunidade. Acho que a gente tem que falar mais sobre esse tema. Esse tema é um tema tão muito cheio sério. de mitos e tão assim... É um gap que existe para falar sobre isso, né? A gente não vê muita gente falando sobre isso. E quem fala, fala com muita graça. É um assunto muito engraçado, verdade, né? Só que cheio de muitos receios, muitos enganos. O Brasil é um país sexólatra, Ariane? Completamente, infelizmente. Até lá fora, em muitos países, nós somos reconhecidos como o país do sexo fácil. O que é mais... A Bíblia chega a dizer em Salmos assim, quando ocultei os meus pecados, apodreceram, em algumas versões, envelheceram os meus ossos. O que mais um dos meus focos de vida, bispo, é porque o pecado oculto muitas vezes está enraizado no meio do povo de Deus. Porque a pessoa se converteu, mas ela não aprendeu a viver uma sexualidade saudável, prazerosa, mas sem a sujeira. Então, ela traz para dentro do leito, que não deveria ter mácula, o comportamento sexual de um tempo passado, como a pornografia. E o que isso traz? Como o homem ou a mulher, o indivíduo, ele não aprendeu a fazer sexo da maneira correta. Porque é engraçado, nós aprendemos com a mãe a cozinhar, o homem aprende a trocar o pneu, nós somos ensinados a orar, ensinados a adorar. Na faculdade aprendemos uma profissão, mas não somos ensinados a fazer sexo. O que vem como uma base péssima é a pornografia. E daí o homem começa a ter aquele comportamento e acha que é daquela maneira, né? A mulher é um objeto, enfim. Então, infelizmente, o Brasil ainda é. Eu creio... Mas essa revolução sexual, ela aconteceu no mundo inteiro, né? A gente tem noção daquilo que foi a contracultura a partir de Alfred Kinsey. Existe até um filme. Sim, né? Sim. Um filme horrível. Maravilhoso. Não, o filme como base para âmbito de estudo é um filme com uma base excelente. Mas a história de Kinsey é péssima. Não, mas ele pegou os casos dos sexólatras, das pessoas disfuncionais dentro dos Estados Unidos e tentou estabelecer como um padrão para a sociedade americana. Foi. E a gente também tem aí o Herbert Marcuse, que prometeu promover uma metanoia, a palavra que ele usa no Eros, o Eros e a civilização, sexualizando as crianças. Então a gente tem aí o que o pessoal chama hoje de poliamor, né? Sexo com tudo, sexo com todos, sem limites, essa pansexualidade, né? E sexo, na verdade, não garante intimidade, não é isso, Ariane? Não mesmo. Na verdade, as bases iniciais da intimidade é o olhar, é o toque, é o cheiro, é a conexão, é o sentir. Um dos grandes erros sexuais do âmbito conjugal sexual
é o que a pornografia faz. Faz do sexo o sexo genital. Pênis, vagina, força, pressão, velocidade, quando na verdade, intimidade não tem nada a ver com sexo. O sexo pode fazer parte da intimidade desde que o casal se entregue àquele momento. Mas a construção da intimidade ela é mais profunda. Ela vem antes, muito antes de uma ereção, ou de uma lubrificação, ou de um genital. E a conta da revolução sexual, ela está aí, principalmente no aspecto emocional. O Cote é um grande amigo, e ele fala sobre as pessoas que praticam sexo desordenadamente, viram pasta, né? Ele diz que a imoralidade sexual é a destruição da personalidade. Alguém nunca vai ser inteiro, integral, firme, rígido como pessoa, né? Com personalidade expansiva e livre, se ele ainda for escravo de pornografia e todos esses expedientes da perversão sexual. Então, a gente tem aí, na conta da perversão sexual, da revolução sexual, as doenças sexualmente transmissíveis, que na minha geração X, eram somente duas. A gente tinha consciência de que existia ameaças com relação ao sexo sem limites. Mas eram duas situações, né, duas doenças sexualmente transmissíveis. Hoje a gente tem pelo menos 30. Né? O sexo hoje essa troca de fluidos tem destruído aí milhares de pessoas. Nós temos aí um genocídio acontecendo através do sexo, é isso? E silencioso, né? A Bíblia chega a dizer, eu não me lembro onde é que essas referências eu tenho que aprender mais com o Senhor, mas acho que é Mateus 24:12, Mateus 12:24, que devido à iniquidade, o amor de 24. muitos se 24, né? O amor de muitos. Isso, o amor de muitos se esfriará. O que é iniquidade? É ir contra a moral, né? Eu gosto muito da fala da Havla Cunningham naquele livro Sexualidade, a verdade nua e crua sobre a sexualidade. Um livro fantástico, inclusive tem na editora Chara, se alguém que está aí conosco ainda não leu, foi lá na editora Chara que eu adquiri, eu estava no Revolução Moral com o pessoal lá e foi tremendo. Então, o que eu entendo antes de falar das ISTs? Tem até um pesquisador americano fantástico, não sou boa com o nome assim, mas ele afirma, ele fez uma pesquisa, bispo, durou 7 anos. E ele afirma que durante esses 7 anos ele queria descobrir o que acontecia com o sistema neural durante o consumo da pornografia. E nessa pesquisa, ele assertivamente afirma que o consumo de pornografia diminui a quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro, prejudicando a plasticidade neural. Ou seja, vai prejudicar a memória, raciocínio, até visão lateral prejudica. Né? Então quer dizer que o sujeito fica emburrificado. Olha. Estupidificado, idiotizado, passivo. Vira um parasita, né? Você vê que alguém que é controlado pela pornografia não tem atitude para a vida. É incrível como pessoas que são controladas nessa esfera, elas são pessoas muito passivas. E eles passam a ver as pessoas como objeto, as crianças como objeto. O nosso inconsciente, o nosso sistema neural relacionado à sexualidade é muito, mas muito reativo. Não há um processo, na maioria das vezes, principalmente a pessoa que consome pornografia, né? De pensar, poxa, é uma pessoa que pode ser a minha irmã, que pode ser a minha mãe. Infelizmente, não, é muito reativo. O nosso sistema neural, quando o indivíduo consome pornografia, ele vai ser reativo. Ele viu uma pessoa que o botão da blusa ficou aberto, ele tem um pensamento maligno, às vezes foi um acidente, a pessoa não viu. Então, assim, isso é uma cordinha que vai puxando a podridão, uma atrás da outra. É como uma droga? É como uma droga. O nosso sistema neural, para você ter uma noção, ele tem um sistema de recompensa. Os neurotransmissores trabalham mais ou menos assim, enviando essa mensagem. Então, se eu trabalho, eu ganhei o dinheiro e eu vou desfrutar daquele dinheiro. Né? Eu vou ser o dizimista, eu vou ser o ofertante, eu vou desfrutar do que é meu, do que me sobrou. Já a pornografia, o que ela faz? Ela leva, isso é científico, o nosso nível de dopamina a um extremo de uma forma muito rápida. Então, você sai de um estado emocional natural, normal, ou sei lá, ansioso, depressivo, e de repente você ativa a sua dopamina de uma forma muito grande. Alguns pesquisadores comparam a pornografia, o consumo de pornografia, com o uso do crack. Porque são substâncias que, ao consumir, te leva para um nível de dopamina extraordinário. E aí entra uma coisa, o vício.
Porque o que que acontece? No ato sexual com o cônjuge, onde Deus fala para dois tornarem uma só carne, é uma conexão. É um processo, e o processo saudável, tanto saudável para a ereção, para a vascularização sanguínea genital, para a sensibilidade da mulher, sensibilidade clitoriana e no corpo em geral. Esse processo é necessário, é criado por Deus e é saudável. Por isso as preliminares estão faladas lá em Cantares de Salomão. Mas quando o indivíduo consome pornografia, que ele não tem esse processo, é como se ele pulasse do primeiro degrau para o último. Então, ele começa a desvalorizar tudo. Ele normalmente tem perdas financeiras seríssimas. Ele normalmente tem perdas de relacionamento, porque ele não consegue ter relacionamento de qualidade, não é só com o cônjuge, é com os filhos, é com Deus. Atrapalha diretamente o nosso relacionamento com Deus, porque nós vamos perdendo princípios. E é uma coisa científica, é uma coisa emocional e também é espiritual. Nós podemos ser claros, essa é a minha visão com muito carinho, tenho muito que aprender, mas o consumo da pornografia vai de indireto, assim, direto impacto com o nosso relacionamento com Deus. Eu quero falar com você outra vez e vou trazer alguns dados sobre a pornografia para a gente continuar esse tema. Okay. Mas eu quero fazer algumas indagações aqui para você. Os cônjuges, às vezes, têm problemas que não são expressos. É difícil, às vezes, falar. Né? Não há uma comunicação. E como pode acontecer esse alerta? Né? Como pode ser feito de uma maneira propositiva se, caso um dos cônjuges está com algum tipo de insatisfação com relação ao parceiro? Tá, se essa insatisfação é sexual... Em primeiro lugar, é importante você entender qual a forma... Sim, sexual. Estou falando especificamente sobre isso. Foi claro. Não, não tem problema. Se essa insatisfação é sexual, a primeira coisa é esse cônjuge tentar identificar qual o perfil dessa pessoa para você levar essa comunicação. De repente, descobrir a linguagem de amor, de repente, buscar uma estratégia. Porque vai ter aquele casal que está assistindo um Netflix, um filme ali no sofá e vê uma cena de sexo. Aí a pessoa pode dar uma dica, né? Nossa, amor, tô com saudade da gente ter essa conversa. E é uma comunicação. Vai ter aquele outro casal que essa comunicação não vai funcionar. A pessoa vai se sentir agredida. Então é importante buscar essa estratégia. Agora, uma coisa é certa. Fale. E se for preciso vir para o âmbito clínico, para a terapia, para o cuidado, fale. Porque o sexo ele é vital para qualquer casamento. É claro que a gente vai abrir uma aspas aí para um casal que está passando por um câncer, por um luto, por um adoecimento, sei lá. Mas, no geral, se não tem nenhum desses processos, o sexo é importantíssimo. O sexo ele é a única prática que nós só fazemos com o cônjuge. É uma prática de carícias, de prazer, de intimidade que a gente não faz com o pai, com a mãe, com o filho, com o vizinho, com o cunhado. É só com o cônjuge. Então, ela é uma prática biblicamente recomendada. Lá em 1 Coríntios 7, 3 ou 4, vai dizer que o meu corpo é do meu marido. Que eu tenho uma obrigação conjugal para cumprir com ele. Por que Deus usaria o sexo como uma obrigação conjugal, né? É porque é algo muito mais espiritual, une corpo, alma e espírito. Então, A palavra hebraica é conhecer, né? Nossa, que forte. Conhecer. A Bíblia diz que o homem não poderia sair para a guerra quando casasse, nem montar um negócio. O primeiro ano de casar sempre foi muito, muito, muito crítico. O primeiro ano é o ano onde tem as maiores traumas, né? As maiores dificuldades de um casal sempre estão no primeiro ano. Tem até uma mensagem sobre isso, sobre o primeiro ano de um casal. E tem... A questão é que o marido deveria ficar na sua casa conhecendo sua esposa. Tanto que Abraão conheceu Sara e gerou lá o Isaac. Né? E Adão conheceu Eva e gerou lá o Caim, o Abel, etc. Então, o conhecimento, o sexo é uma coisa de conhecer a pessoa, não é uma coisa simplesmente física, né? Mas está muito mais envolvido valores espirituais, transcendentes, metafísicos, sobrenaturais e almáticos, emocionais, né? Tem muito mais a ver com conhecer a natureza, a pessoa, a personalidade, o caráter da pessoa com quem você casou. Ariane, nosso assunto é muito extenso. Eu me propus fazer meia hora. Estou arrependidíssimo de ter feito assim só esse período, porque a gente tem muito para conversar. Vamos marcar possivelmente semana que vem, dependendo da sua agenda aí, para a gente estar junto de novo. Não, Existe, porque logo depois eu tenho o doutor Ícaro, que já deve estar aí,
vai falar um pouquinho conosco também aí sobre esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, imunidade. Não sai daí, hein? Nós vamos falar um pouquinho Eu sobre vou assistir, imunidade. vou receber. Nós vamos falar um pouquinho de imunidade, que para mim é a grande chave desse momento que a gente está vivendo. É verdade. Existe uma quantidade adequada de momentos de intimidade que o casal deve manter numa semana, por exemplo? Então, Bispo, essa é uma grande dúvida, né? Qual a quantidade correta? Eu estou escrevendo um livro, parei, voltei. A pandemia me fez voltar a escrever esse livro, né? Que se chama Quarto Edificado. O poder do sexo no casamento, né? Então, quando eu estava escrevendo esse livro, Deus me deu uma visão. E eu, no início, falei, o que é isso? Essa coisa, né? Eu odeio essas coisas confusas. Mas, com o tempo, aquilo foi se desdobrando. E eu vi 3 peneiras. Então, a quantidade, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, na minha opinião, tem que passar por 3 peneiras. E quando Deus foi me revelando essas peneiras, eu fui entendendo sobre elas, algo poderoso aconteceu na minha vida sexual. A primeira peneira é o comum acordo. Os 2 estão de acordo com fazer todos os dias, ou uma vez por mês, ou uma vez a cada 6 meses? Essa é a primeira peneira. Passou, esse suco passou, né? Esse suco passou. A segunda peneira é prazer para os 2. Porque às vezes o cônjuge foi convencido de um ato sexual, ou às vezes o cônjuge foi convencido de uma quantidade sexual, mas ele tem prazer com aquilo. Porque uma coisa é aceitar, outra coisa é ter prazer. Então a segunda peneira é o prazer. Aquele indivíduo vai ter prazer com aquela posição, com aquela quantidade. E a terceira peneira é sentir paz. Paz, para mim, é a resposta de Deus. Provérbios chega a dizer que o Espírito testifica. Então, paz, para mim, é como se Deus estivesse dizendo, pode ir, minha filha, é isso aí, tá no caminho. Mas quando a paz me é roubada, eu tenho um sinal muito claro de que eu não devo ir, de que eu não devo fazer, que tem uma coisa errada. Então, a quantidade, uma vez por mês, 2 vezes por mês, todos os dias, né? Tem casal que fala, pode fazer todo dia, não relaxa, não estraga, não esfola. Não, gente. Fisiologicamente, é claro, isso também é dado científico, pode fazer todos os dias, não faz mal, faz bem, muito bem. De Então, o preferência pastor de Pedro está manhã. errado, porque o pastor Pedro é terrível. Você sabe o quanto que o pastor Pedro é terrível. Você estava com ele. Você estava falando para 800 homens lá na conferência uma vez sobre esse assunto, e hoje alguém estava falando como você foi tão hábil para poder falar no meio desse tanto de gente. E o Pedro me passou tanta vergonha, Ariane. Você não sabe tanta vergonha. Uma vez eu tinha um convidado meu que estava com a esposa do lado. Ele olhou para o convidado e disse assim: sua esposa está tão conservada. Aí eu falei assim: o que vai vir agora? Aí o sujeito ficou até feliz, né? Porque ele elogiou a esposa dele. Ele falou: ela está muito conservada, mas também você não usa. Misericórdia! Não, passou bem. Não, e depois virou moda ele falar isso para todo mundo, né? Agora ele fala para todos os convidados. Aí o pessoal sai. Teve uma situação que o sujeito ficou muito constrangido, ficou vermelho, ele não tinha esse jogo emocional, nem estava acostumado, ele vinha de uma igreja mais tradicional e não estava acostumado com essa coisa, não tinha anticorpo para enfrentar o pastor Pedro. O pastor Pedro disse que eu sou muito inteligente, porque eu coloquei ele na aula do curso de noite para falar sobre sexo, porque ele é o maior professor de sexo que tem e tal, essa conversa toda dele. Pedro é terrível. Realmente... Agora eu vou fazer uma live com ele aqui sobre isso. Não vou fazer, não. Vou fazer, deixa pra lá. Essa questão de igrejas religiosas é muito séria. Eu fico imaginando como ficou essa pessoa com vergonha. Eu ministro muito em igrejas religiosas. Eu ministro em várias igrejas, aí um pastor vai indicando para o outro, né, no Brasil inteiro. E uma vez, numa igreja religiosa, passei antes de subir no altar para ministrar, não foi ele que tinha convidado, ele me deu uma lista de coisas que eu não podia falar. E aí eu olhei para ele e falei assim, falei com muito carinho, falei, o senhor me perdoa, mas isso aqui, o senhor está em contra a Bíblia. Então é uma situação, realmente nós precisamos ser libertos, né? João 8,32, conhecereis a verdade, a gente tem que ir conhecendo, porque é muito sério esse assunto. Ariane, e sobre essa questão dos produtos para intimidade? Você tem aí uma série de produtos que você apresenta. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Como é que é isso? Me explica. Uma vez você me abordou numa conferência, me mostrou os seus produtos lá, até me deu alguma coisa, não lembro nem o que era. Mas eu não estava precisando. Tá? Mas não tem. Mas quem disse? E aí você fez uma apresentação. Explica isso para o nosso pessoal aqui. Como é que é isso? Então, vou resumir. A Bíblia, eu sempre uso a Bíblia como referência. Não é religiosidade, gente. É minha vida. Isso flui.
A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Bora lá. Nem tudo me convém, sexualmente falando. E no supermercado, por exemplo, eu não consumo tudo que vende no supermercado, né? Então, sexualmente, tudo que é bom pode ficar melhor. Não necessariamente alguém precise de um produto, mas o produto vai deixar mais cheiroso, vai deslizar aquela penetração sem atrito, vai ativar a circulação sanguínea. Tem um gel, inclusive, Bispo, que é o que eu mais vendo. A linha que eu trabalho, a maioria dos produtos para intimidade no Brasil não tem registro na Anvisa nem atestado ginecológico e dermatológico. Quando eu fui estudar essa área, eu escolhi uma fábrica que eu conheci os donos, eu fui na fábrica, eu vi todos os registros, eu tive que ser enjoada porque eu sou muito alérgica. Me apaixonei, enfim. Tem um produto que uma gotinha que a mulher coloca, uma gotinha que ela coloca no clitóris, a maioria das mulheres vão sentir bico do seio endurecer, nuca arrepiar e canal vaginal pulsar. Ele potencializa o orgasmo e aumenta a libido quase que instantaneamente. A base química dele é o jambu do Pará. Então, ele é um vibrador líquido, ele é um gel que vibra. Já tem uma fila de gente aqui querendo comprar esse negócio aqui, ó. A gente manda para o Brasil inteiro. Mas é um produto que ele foi estudado em laboratório para auxiliar no casamento. Porque o homem saudável, Bispo, ele tem cerca de 50 vezes mais testosterona no organismo que a mulher. Então, é normal o homem acordar com uma ereção, querer namorar a esposa e a mulher não querer. Então, esse gel, ele, além disso, ele ainda é beijável. Então, se passar nos lábios, fica vibrando, é uma delícia. E tem outros produtos. Tem um gel que auxilia em potencializar a qualidade da ereção. Conforme o homem vai envelhecendo, ou vai envelhecer ou vai morrer. Eu não quero morrer, então eu vou envelhecer, né? Então, o corpo vai mudando e a qualidade da ereção também. Então, tem um gel, que ele é vasodilatador para uso diário, ele é uma espécie de um tratamento para melhorar a qualidade da ereção. Então, assim, a gente vai trabalhar no âmbito clínico com uma série de estratégias. Cada paciente tem uma história. E produtos podem ajudar muito. A gente tem um kit que a gente manda para o Brasil inteiro, muito legal, com vários produtos. Às vezes a pessoa precisa também de uma modulação hormonal, não é isso? Muito, eu atendo muito. Sempre na anamnese é uma das primeiras perguntas. Já foi um endocrinologista? Qual foi a última vez que fez um exame? Quando não tem, eu solicito que vá um profissional da área de endocrinologia ou gineco. A questão hormonal é muito séria, viu, Bispo? É muito séria. Eu já cheguei a receber, no âmbito clínico, mulheres com uma testosterona de uma criança. Então, assim, quando a gente olha, se assusta. E nós temos, não é uma testosterona, são duas. É a testo livre e a testo total. Então, às vezes, o homem olha a testo total e fala, não, tá 500 aqui, tá tudo bem. Tá 600, tá 800. Mas aí você vai para livre e a livre tá ruim. E aí a qualidade da ereção tá ruim, o sono tá ruim, raciocínio tá ruim. Então a gente tem que avaliar tudo isso. Cortisol também vai atrapalhar os outros hormônios, estrogênio, enfim, é uma série de coisas que nós temos que ter o cuidado, porque vai afetar a sexualidade. Vai afetar. Os produtos, eles vão auxiliar muito, viu, Bispo? Porque, por exemplo, se é uma mulher que ela teve câncer, eu não posso trabalhar hormonal com ela. Eu vou usar outras estratégias, inclusive os produtos. Mas por que não pode usar hormonal? Então, uma mulher que teve câncer, por exemplo, nada relacionado ao hormonal a gente pode trabalhar. Quem pode trabalhar é o oncologista dela, ou se ela está com o endocrinologista, é ele. Porque qualquer orientação errada, você pode mexer com hormônios de alguém que já teve câncer. Então, é um histórico ruim. Isso é muito sério também. Então, a gente usa outras estratégias do âmbito clínico. Vamos lá, só para terminar, né? A vida íntima do casal durante a pandemia. Você disse que estava acompanhando esse momento aí, parece que está um pouquinho mais complicado a situação das famílias. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que, assim como uma empresa, se ela não for organizada, ela vai falir, a vida sexual também. Como eu falo para todo mundo que eu recebo no consultório, nas palestras que eu tenho dado de forma online agora, nós temos que parar e investir tempo de qualidade naquele pneu que está murcho. Você não vai conseguir rodar muito tempo com um pneu murcho, o carro vai ficar puxando, né? Então, assim, em primeiro lugar, o que você tem feito, o que nós temos feito pela nossa sexualidade, pelo prazer na intimidade? Eu costumo sugerir aos casais nesse tempo de pandemia, em primeiro lugar, é ter no mínimo 1 hora semanal, olho no olho, sem tecnologia. Olho no olho, sentir, olhar, ouvir, escutar na essência, se conectar, no mínimo. Segundo, o casal tem que ter o sexo na agenda, tem que ter o sexo programado. Então, aí vai ter paciente que vai dizer assim, mas fica frio. Engraçado, você marca manicure, você marca mecânico, dentista, você não vai marcar o dia de fazer um amor gostoso com seu cônjuge?
Tá certo que pode ser que a ereção não aconteça, mas sexo não é só genital, pode ser um beijo, uma conexão, corpo É nu ali. importante criar o clima, né? Criar um clima. Essa coisa do jantar fora, essa coisa de um momento especial, marcado. E nós vamos falar mais sobre isso. Eu sinto que a gente poderia Bispo, tratar desse assunto com mais... Pois não. eu vou fazer só um convite. Eu vou aproveitar falando desse investimento na pandemia, na relação sexual no casamento. Eu tenho um evento 100% online, que é o Abrindo a Caixa Preta, que ele vai acontecer, se eu não me engano, 4, 5 e 6, é 6, 7 e 8 de agosto. Se eu peço com data, é minha equipe que cuida. É uma palestra online, não fica gravado, mas o primeiro dia é só para mulheres, mais de 2 horas de evento. O segundo dia é só para homens, mais de 2 horas de evento. E o terceiro dia para os casais. Então, são 3 dias consecutivos. Qual é o seu perfil? As pessoas vão estar aí com o seu perfil, elas vão poder clicar e vão poder ver lá no seu canal, no Instagram. No seu Instagram. Ariane, eu vi uma palestra sua uma vez, lá, antes um pouquinho do lockdown, nós tivemos um evento com você e o Márcio Michele, foi sensacional. E eu cheguei numa parte onde eu vi um pedaço só da sua palavra, eu achei muito interessante. Você falou sobre a nudez dentro do casamento, que nudez não é uma coisa que você tem que expor todo o tempo para o seu cônjuge. Por quê? O excesso de intimidade, ele adoece o relacionamento, tá? O excesso de intimidade no sentido de um tá usando vaso sanitário e o outro escovando os dentes, de um tá andando pelado o tempo todo. O homem, quando ele está em estado de excitação, e daí eu tô falando do homem especificamente agora, o macho, né? O macho alfa. O homem, quando ele está em estado de excitação, algumas pesquisas afirmam que ele chega a perder até 40% do raciocínio lógico dele. Então, o homem excitado, ele não está tão preocupado com a estria, com a celulite, com o seio caído, com essas mudanças. É claro que vai ter um homem que pensa um pouco diferente, mas nós vamos mudar o corpo. Isso faz parte, até que, né, faz parte da vida mesmo. Mas o excesso de intimidade, ele vai baixando a atração física. Já observou como a gente se atrai pelo novo? O carro novo, o sapato novo, a casa nova, o tapete novo. O novo, ele vai mexer com a nossa serotonina, dopamina, endorfina. Então, nosso sistema neural, a nossa memória afetiva, ela vai se atrair pelo novo. Então, excesso de intimidade é errado. A nudez é para o sexo. A nudez é para o momento do casal estar tomando um banho junto, para a intimidade. No dia a dia, evite esse excesso de intimidade que vai baixando a energia da atração física, que é uma coisa que nós precisamos alimentar. Fantástico isso, fantástico. Achei tão incrível que eu queria que você repetisse. Olha, o pessoal está aí, porque terminou. Nós vamos remarcar um novo momento, espero que semana que vem, e a gente pode continuar nosso papo. Alguém colocou ali, é dia de culto que vai acontecer o evento dela? Tenho certeza que não, ela não vai fazer isso. Eu sou filha CN, gente. Mas, olha aí, você provocou. Eu vou levar uma bronca ao vivo do meu bicho, gente. Eu acho que é quinta, sexta. Eu acho que é quinta, sexta e sábado. Mas olha, o dos homens é na sexta, se eu não me engano. Mas enfim, gente, vou levar uma bronca ao vivo, não acredito. Vai não. Gente, então, muito obrigado, Ariane. Nós vamos marcar para voltar e continuar essa conversa tão boa, tão edificante, tão importante, já que tem tantos tabus, né? Muita gente cheia de manias, de taras, né? Essa coisa, essa obstinação, e que precisa fazer esses nós, que é uma coisa de se expor, ser vulnerável, verdadeiro e limpo, né? E liberto, né? Liberto. Quando eu conheço, eu realmente sou liberto. Todos nós somos assim. A gente leva choque uma vez naquele lugar, depois a gente vai aprendendo, né? E a sexualidade não é diferente. Nós precisamos conhecer para entender como lidar, né? Como rejeitar, como construir, né? Às vezes na sexualidade, a maioria das vezes tem que desconstruir para construir. É isso. Fantástico. Vamos continuar nossa conversa. Parabéns aí por todo o seu trabalho. Voltamos, querendo Deus, semana que vem. Forte abraço. Gratidão. Deus abençoe. Vou ficar aqui acompanhando. Tchau, tchau. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.